Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A religião Bahá'í é a mais jovem e independente religião mundial. Proclama a necessidade da unidade na diversidade, com base em princípios éticos e espirituais, de forma a resolver um pouco os problemas atuais. Hoje vamos falar sobre a necessidade de erradicação entre a pobreza e a riqueza, entre os termos de pobreza e riqueza. Isto porque no próximo sábado, a ONU, a Organização das Nações Unidas, assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. É sobre isso que vamos falar com a Liz Marcaça, que é a nossa convidada de hoje. Liz, muito boa tarde, obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu gostava de começar por te perguntar se existem de facto dois tipos de pobreza, uma espiritual e uma material. Eu acho que sim, com certeza, mesmo porque nós Bahá'ís, para nós é fundamental a ideia de que o homem tem sua realidade, certo? Material, física, né? Ninguém pode negar, eu estou aqui, sim. Você também. Mas tem também a sua dimensão espiritual, ou seja, que o transcende e que é muito mais elevada e profunda. Ou seja, se pode haver problema com o físico, pode haver problema com o espiritual também. O que acontece é que os sinais de alerta das duas, de carência nas duas, são diferentes. E, por exemplo, se eu estou em carência física, estou com fome, meu estômago vai borbulhar, eu vou ouvir. Você também, se calhar você também, tu também vai ouvir. Mas então, sei o que tenho que fazer, é imediato, tenho que comer, vou comer e volto a me sentir bem novamente. A carência espiritual é muito mais sutil para ser sentida, então as pessoas não se dão conta. Então, por exemplo, a pessoa acaba achando que os valores da sociedade, as perspectivas não correspondem ao que ela está esperando e vai ficando triste, vai ficando apática, vai ficando desencantada com aquilo que a envolve, as coisas em volta. E aquilo não se dá conta, a pessoa vai achando que aquilo faz parte, que é assim mesmo, pronto. Vai se habituando, vai se instalando aquilo. Uhum. E às vezes são as pessoas até de fora que notam, que falam, ai, o Pedro anda triste esses dias e tal, mas não sabem por quê. E não ousam falar para a pessoa que está sofrendo nesse estado. Então acaba ficando assim mesmo, infelizmente. Então isso seria uma pobreza espiritual, digamos. É uma carência, um estado de hipossuficiência, de fato. Então, indo por partes, como é que poderemos combater essa pobreza espiritual, que muitas vezes se apodera de nós? Sim, pois é. Então, eu acho que para a pobreza espiritual, o difícil já, e meio caminho andado, é se dar conta que a pessoa está nesse estado. Né? Muitas vezes não se dá conta. Então, se dar conta é fundamental já, é um enorme passo. Em seguida, digamos assim, você se sente pobre. O que queres? Ficar rico. Como enriquecer? Tenho que, justamente, me instruir. Uhum. Né? É o que nós fazemos também. Vamos à escola para quê? Para trabalhar, para ter dinheiro, para vivermos bem. No espiritual também é a mesma coisa. Então, temos que ler, temos que aprender. E aí que está. Temos que ler, então, os escritos sagrados. Nós acreditamos, né, claro, os escritos Bahá'ís, mas não só. E isso é fundamental também para nós Bahá'ís. Ou seja, temos que ler, e é um dever de nós todos, de lermos todos os escritos sagrados das outras religiões também. Ou seja, que sejam budistas, zoroastrianos, cristãos, muçulmanos. A mensagem das religiões fundamentais é a mesma. Todos os homens são iguais, Deus é único e o Deus é o mesmo para todos nós. Uhum. Então, acho que isso realmente é fundamental de cultivar. E não só ler, mas também praticar. Atos valorosos, conversas significativas com as pessoas, amigos, e por aí vai. De forma, então, a obter uma riqueza espiritual. Com certeza. E em relação à pobreza material, o que é que os Bahá'ís têm a propor? Então, é difícil de resumir alguns minutinhos. Isso podia levar muito tempo. Mas olha, por exemplo, algo muito concreto. Outro dia eu estava lendo um relatório da OCDE sobre a evasão fiscal no mundo. Eles levantam isso, estimam entre 100 e 240 bilhões de dólares. É dinheiro para chuchu. Imagina se esse dinheiro fosse reinjetado na sociedade, na economia mundial, quantas pessoas sairiam do estado de pobreza extrema que estão hoje. Isso é possível, por exemplo, se nós passarmos por um sistema federal de governo mundial, ou seja, um sistema econômico integrado, onde a evasão fiscal não seria possível. Isso, por exemplo, é o que nós Bahá'ís propomos, entre outros. Um passo simples, mas parece difícil tão de fazer. Simples,
Mas nós, pequeninos, tu, Liz, eu, Pedro, o que é que podemos fazer individualmente para combater este flagelo? É aquela coisa, né, de gotinha em gotinha faz o oceano, né? Cada um pode fazer alguma coisa, cada dia que passa pode decidir de mudar. Essa que é a dificuldade, mas é por aí que passa, acho que é a resposta. Por exemplo, eu estava pensando outro dia na questão das drogas, né? Drogas, aquilo assim, tem um impacto enorme na economia, não é? Tráfico, comércio ilegal, sofrimento, violência, quantas famílias, patrimônios não são dilapidados por isso, alcoolismo, aquela coisa. Cada pessoa pode decidir de não usar drogas. Baha'u'lláh, por exemplo, nos diz, para nós Baha'is, né, e para todos, aliás, que o consumo de drogas é expressamente proibido. Se não se consome drogas, não isso. Cada um pode decidir, eu não vou usar. Eu, por acaso, não usei, mas quem usa, ou quem consome álcool, por exemplo, pode decidir amanhã, não mais. Ou seja, vai deixar de alimentar toda uma indústria ilícita atrás e que só gera coisas negativas para a sociedade em geral. Ou seja, vai melhorar a vida de tantas milhões de pessoas no mundo e que vão poder entrar novamente numa economia sustentável com condições dignas de vida. Portanto, deixa de se empobrecer espiritualmente e fica um pouco mais rico. E materialmente também, ou seja, é viável, né? Tem que reduzir esses desequilíbrios. É isso. Tirou da minha. Liz, o nosso tempo é muito curtinho, infelizmente. Obrigado por teres vindo e por teres falado agradeço, até à próxima. Este Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que a ONU assinala já no próximo sábado. ONU, Organização das Nações Unidas. Quanto a si, esperamos que tenha gostado. Se quiser saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, os nossos contactos estão a passar em rodapé e nós voltamos a ver-nos no próximo programa. Uma excelente tarde e boa tarde.